Olá pessoal, Leandro Santos falando, dia 10 de 1 de 2013. Vamos agora apresentar o resumo das técnicas e segredos da metodologia Trend Follower Expert e o resultado de nossas operações na Vale 5 no Day Trade. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber todos os dias um vídeo no seu e-mail com o resumo e os segredos das técnicas grátis. Antes de você talvez comprar nosso curso, você se cadastra aqui por este link ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou pelo YouTube, tá certo? Então pessoal, na Vale a gente tem aí preço acima da média exponencial 89, certo? Preço em tendência de alta por causa disso e o preço tende a fazer grandes movimentos de alta. Foi o que aconteceu, ele fez um movimento de alta, mas não foi uma alta tão significativa. E também a Vale apresentou consolidação também. Uma outra decisão que eu tomei em relação à Vale, nós operávamos com uma frequência de 3 tentativas por dia. Hoje eu já diminuí, eu vou operar apenas 2 tentativas por dia, tá? Foi comprovado também que apenas com 2 tentativas por dia no início do pregão dá para tá tendo um lucro também, né? Mas quem quiser continuar usando 3 tentativas pode também continuar usando. Agora o dia inteiro no pregão operando realmente é mais difícil. Eu inclusive não consegui ganhar dinheiro dessa forma. Bom, então o preço no gráfico de 1 minuto, que é um gráfico que tem risco menor, acima da média 377 no minuto, a tendência é de alta. O preço tende a fazer grandes movimentos de alta e a média 89 é um dos pontos de entrada operacional. Então aqui deu um ponto de entrada operacional, certo? 1 centavo acima da máxima desse maruboso aqui, a gente entrou na operação. E 1 centavo abaixo da mínima a gente colocou nosso stop loss. Pela tática de alavancagem inteligente, nós conseguimos fazer uma alavancagem até 3.100 ações. E pela técnica de manejo de risco veloz eu consegui entrar pelo start de compra normal e colocar o stop, utilizando a técnica da contingência das boletas e também o cálculo de cabeça de 3.100 ações, que é exatamente a alavancagem inteligente, onde nós alavancamos e mantemos o risco da operação. E essa segunda operação também, a técnica de manejo de risco veloz aplicada a essa alavancagem inteligente também foi feito plenamente. Hoje, tá? Mas nem sempre é assim, às vezes você tem que utilizar algumas contingências. A gente foi estopado nessa primeira operação. E a segunda operação a gente entrou, certo? E o preço fez esse grande movimento. Se a gente traça o FIBO aqui, a gente vai ver que a retração de 61,8 está bem acima da entrada operacional. A entrada operacional foi 1 centavo acima da máxima, a gente entrou, e 1 centavo abaixo da mínima a gente colocou nosso stop loss, certo? Então a gente já zerou o risco nessa operação. É a segunda e última operação que a gente estaria fazendo, já que a minha frequência mudou para 2 operações apenas. Até mesmo para facilitar, para eu ter mais tempo para fazer os vídeos e para cuidar da minha empresa também e de outras operações de position e outros estudos. Porque realmente, quanto menos tempo eu operar e ganhar dinheiro, claro, melhor. E o último tubo, a gente vai estar protegendo o lucro à medida que o preço vai subindo nos fundos confirmados dos pivôs, certo? E a gente teve esse último fundo confirmado, quase nos estopou e depois deu uma alta, uma grande alta significativa e de certa forma fez um fundo confirmado aqui. Então o interessante aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui fez um fundo, certo? Eu estoparia, eu protegi o lucro aqui. Quando fez esse pequeno topo, se rompesse esse fundo, faria um pivô. Então o mercado ele segue proporções, tá, de movimentos nos pivôs. Se eu tenho uma onda aqui, uma correção, rompe esse fundo, vai fazer um pivô. Então o mercado ele tende a proporcionalmente fazer o mesmo valor dessa onda aqui, certo? Então quando eu projetei isso aqui, eu já sabia que ia bater aqui. Então quando é que vai formar o pivô? Quando romper esse fundo. Então quando rompeu esse fundo, eu já decidi sair aqui na operação, certo? E o que aconteceu? O preço chegou até aqui, foi até mais abaixo do que aqui, certo? Ele rompeu esse fundo. Então o mercado ele trabalha com essas proporções. Eu também estou usando essas proporções, análise dessas proporções para determinar probabilidades de ser estopado, probabilidade de pegar na minha proteção de lucro e eu saio antes da operação me antecipando. Porque a probabilidade é grande do mercado fazer esse movimento. E ele fez um movimento até maior do que o estimado, tá, por esta técnica de análise técnica.
que é realmente uma técnica convencional, mas nesse caso a técnica funciona. Então a gente saiu da operação com um pequeno lucro aí a gente saiu a 40,49, a gente saiu aí com um lucro de 0,40% e a gente ficou com 0,27% de lucro, tá, na Vale hoje no day trade. A gente está tendo realmente poucos lucros, mas pelo menos são lucros, né? Melhor do que está tendo prejuízo. Agora, pessoal, no mini índice, tá? O que acontece? Ontem eu já tinha falado que eu ia abandonar a primeira tática operacional, que é exatamente igual à tática que eu uso na Vale. No mini índice não vai funcionar. Por quê? Primeiro, o potencial de alavancagem inteligente. Alavancar no mini no mercado futuro com opções, você pode alavancar quanto você quiser, só você ter o dinheiro para você alavancar, certo? Mas a alavancagem inteligente consiste em alavancar mantendo o risco da operação do manejo de risco, que é 0,3%. E fazer o manejo de risco veloz, que é calcular tudo em 2 segundos, preencher a boleta e mandar a ordem. Esse é o manejo de risco que a gente utiliza, por isso que eu consigo ganhar dinheiro. O problema da alavancagem inteligente no mini índice é que realmente no mini índice a maioria das oportunidades você não consegue fazer alavancagem inteligente, entendeu? Até para 100 mil reais você não consegue. Então esse é o grande problema. Então quando eu ganho no mini índice, eu até consigo ganhar uma grana razoável, mas é muito pouco. Já na Vale, quando eu ganho, eu posso ganhar até 2%, 2,5%, 1,70% com o uso da alavancagem inteligente. Então se eu perco 3 dias seguidos, 2 operações cada dia, eu vou perder. E quando eu acertar uma, é o suficiente para eu recuperar o lucro. Então esse é o poder da alavancagem inteligente. É por isso que eu consigo sobreviver no day trade, graças à alavancagem inteligente. E no mini índice, são raras as operações que dá para fazer alavancagem inteligente. Então eu já fiz cálculos matemáticos que por essa metodologia que nós usamos nas ações não dá. E essa é a desvantagem do mini índice, entendeu? Em relação ao mercado à vista. Porque com ações você consegue fazer a alavancagem inteligente graças ao valor das ações que é menor, tá? E é diferente, não é por pontos, é por preço. Então o manejo de risco é diferente com as ações. Com o mini índice, o manejo de risco é totalmente diferente. Você tem que fazer vários cálculos lá, totalmente diferentes. E realmente não dá para fazer alavancagem inteligente como fazemos nas ações e ganhar a mesma coisa com as ações. A volatilidade das ações é maior do que do mini índice. O mini índice tem variações menores, então você ganha pouco no mini índice, certo? Só que mesmo ganhando pouco, né, dá para você ganhar teoricamente, porque eu não estou testando na prática, mas a tática de operar até 1h da tarde com frequência ilimitada, ou seja, quando estiver dando operação eu vou entrando. E tem um específico manejo de risco para isso, um específico alvo e tal, certo? Então o que acontece? Como no mini índice é diferente, então eu estou entrando no mercado diferente, com manejo de risco diferente, com estatísticas diferentes, nem com pouco capital compensa testar. Compensa fazer simulação em tempo real, ver qual é a melhor tática na simulação em tempo real. Não é fazer backtest no passado e testar. Tem que fazer simulação em tempo real, exatamente para quando for fazer de verdade a operação, você já está treinado. Entendeu? Então eu vou ficar 6 meses fazendo simulações em tempo real. Então na hora de, por exemplo, entrar na operação, eu vou fingir que estou apertando o botão para entrar na operação. Na hora de colocar stop, eu vou fingir que estou colocando stop, mas vou estar realmente preenchendo a boleta, todos os mecanismos necessários. Mas será uma simulação em tempo real, mas vai ser praticamente igual à realidade. E vou fazer isso durante 6 meses com 3 táticas, né? Então, por exemplo, táticas, tem uma tática aqui no mini índice operando 3 vezes no início do pregão. A gente está aí até hoje menos 0,28, com 2, com frequência de 2 operações por dia no início do pregão. Estamos com 0,19, com uma operação no início do pregão só, a gente está com 0,13 e operando o dia inteiro até a 1 da tarde, a gente está com 0,90. Isso aqui é lucro pagando imposto até, viu? Isso aqui é lucro líquido mesmo. Então quer dizer, pelo que tudo indica, a tática operando, né, até 1h30, utilizando esse manejo de risco inteligente para o mini índice, que é um pouquinho mais complexo, diferente do de ações, que não tem como explicar aqui. Então eu estaria ganhando 0,90, mas eu teria que ficar operando até 1h30 da tarde, certo? E qualquer sinal que vai dando, eu vou entrando na operação. Eu não vou
por enquanto está dando certo. A questão é, será que daqui a 6 meses, 1 ano, se eu continuar aplicando, vai dar certo isso aqui? Então, é aquele negócio. Então, a aula de psicologia do trader hoje se trata exatamente disso. Então, a psicologia do trader aplicada para você realmente entrar no mercado. Se preparar para ganhar dinheiro no mercado, testando em tempo real sua estratégia com pouco dinheiro por 6 meses. Eu nem vou estar operando com pouco dinheiro, porque eu preciso também simular em tempo real, pelo menos durante uns 3 meses, mas preferencialmente durante 6 meses. Essa nova estratégia, essa nova tática para o mini índice. Porque também não compensa fazer com pouco dinheiro, porque eu não tenho certeza se vai funcionar. Os cálculos matemáticos que eu fiz para a estratégia de 3 tentativas por dia, realmente, como não consigo fazer a alavancagem inteligente no mini índice, na grande maioria das vezes, são raras as vezes, então não consigo ter bons lucros. É muito provável que matematicamente foi provado pelos cálculos que eu fiz, que ou eu vou ganhar muito pouco e também tem uma chance enorme de eu terminar negativo. Então eu vou continuar fazendo esses testes, mas mesmo assim existe uma grande chance de eu terminar negativo, porque a probabilidade do mercado é de errar mais vezes, e se eu ganho pouco, porque eu não posso fazer muita alavancagem inteligente, a maioria do tempo, mas a grande minoria do tempo, eu estou fazendo a alavancagem inteligente para maximizar os lucros no mini índice. Como é pouco isso, então eu consigo recuperar com muita pouca probabilidade todas as perdas, certo? Então, por isso que eu parei de operar, porque já foi comprovado teoricamente, uma matemática bem feita que eu fiz, que realmente não vai dar certo. Então, para que eu vou colocar dinheiro ali em jogo? Agora, por que eu não opero? Por que eu não faço essa tática aqui, né, operando o dia inteiro, até 1 da tarde, todas as operações? Exatamente porque existe uma frequência altíssima de operações. E se eu tenho, durante vários dias, vários stops, eu posso realmente ter perdas enormes. E talvez, como também temos o problema de não conseguir fazer a alavancagem inteligente para a maioria das operações do mini índice, eu estarei sempre ganhando uma certa quantia que não é tão grande. Igual no mercado de ações, eu faço alavancagem inteligente em várias operações e consigo lucros enormes. E consigo recuperar tudo o que eu perdi antes e, além disso, ter um excelente lucro no final do mês. Tá? Então esse é o grande diferencial do mercado de ações pro mercado futuro, tá? No mini índice. Você não consegue fazer alavancagem inteligente direito no mini índice. Isso atrapalha. Então nessas operações aqui, até 13 horas da tarde, fazendo todas as operações, é uma frequência enorme. Então, por enquanto, a probabilidade é de que, se eu continuo operando, existe uma probabilidade enorme de eu terminar positivo, certo? Só que, apesar de ter essa probabilidade enorme, estamos fazendo um teste há 2 semanas. Então, também não é válido eu entrar com todo o meu capital, ou mesmo com pouco capital, porque também não é algo tão fundamentado. Eu preciso de mais tempo. Então eu vou ter que ficar testando durante 6 meses isso. E a realidade é diferente de qualquer backtest. Então, pessoal, não adianta ir no gráfico do passado e fazer teste, certo? Não adianta. O que tem que ser feito é operação em tempo real. Embora seja simulado, é importante estar fazendo as operações em tempo real, certo? Então, se você comprar meu curso, se você comprar o curso de qualquer outra escola, você tem que passar por esse processo. George Soros e Warren Buffett fizeram isso, certo? Então, eu, mesmo tendo 6 anos de mercado financeiro, vou entrar no novo mercado futuro. Vou entrar com pouco dinheiro. Entrei com pouco dinheiro, mas também estava calculando. Cheguei à conclusão de que matematicamente não dava para usar o mesmo método das ações com o mini índice. Então, já parei de operar, certo? E estou fazendo outros testes simulados. E vou ficar, quem sabe, até 1 ano e meio testando até eu achar a melhor fórmula. Depois que eu comprovar com pouco dinheiro que funciona, daí eu entro com todo o meu capital no mercado futuro. Ou talvez eu não entre. Talvez eu continue no mercado à vista e não vou lançar DVD para vender para as pessoas coisa que não funciona. Eu só vendo aquilo que funciona, certo? Bom, pessoal, a grande vantagem, talvez que você ainda não tenha notado, é que o curso Trader Profissional Avançado, ele tem algo que é raro em todos os outros cursos que você encontra na maioria das instituições de ensino sobre como lucrar no mercado financeiro. Nós temos uma teoria científica que é chamada teoria fractal e teoria phi, certo? Então, com base nessa teoria, você pode criar uma estratégia personalizada de acordo com a sua personalidade e que seja talvez até mais lucrativa do que a minha estratégia.
Fora toda a matemática de gerenciamento de risco que você aprende no curso de Trade System. Então, através dessa matemática de manejo de risco, tá? E também através dessa teoria científica, você pode criar sua própria estratégia operacional. Então, esse é um dos grandes diferenciais do curso Trader Profissional Avançado. A maioria dos cursos não vem embutido nela uma teoria científica que ajuda você a criar indicadores científicos, que têm fundamentos científicos e matemáticos que vão aumentar a probabilidade de sua estratégia funcionar. Tá ok? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Até mais.